Você já viu colegas e provavelmente eu conheço muitas pessoas que pensam nisso, que não gostam de atuar, eles querem o sonho de ser famoso. Uhum. Como você vê esses colegas, esses profissionais? Então, eu também já passei por isso. E eu acho que é uma coisa completamente comum, Uhum, né? Essa ideia do Rio de Janeiro, do deslumbramento, Manuel Carlos, tem toda essa questão, assim. uhum, Tanto que hoje em dia a gente vive numa era de pessoas famosas através da internet, no uhum, Instagram. É uma coisa difícil de dizer que não acontece ou eu dizer que é ruim. uhum, Mas a universidade, principalmente, fez eu entender que não tinha nada disso. uhum, Que não existia, que esse glamour, essa... Isso é uma questão de reconhecimento pelo seu trabalho e de hum, muito trabalho. Então, eu passei a entender a essência disso, assim. Eu acho muito importante que... Não julgo quem só quer fazer televisão ou uhum, só quem quer ser famoso. Não julgo, mas eu uhum. acho que tem que ter muito trabalho para poder manter essa fama ou esse Sim. sucesso, enfim. E você falou da academia, você aprendeu várias coisas lá, e eu quero que. Muitas pessoas acham que ser ator consiste simplesmente em estar na frente da câmera ou num palco, mas a Faculdade de Artes Cênicas ela te oferece algumas opções da carreira que você pode seguir. Você pode listar algumas que você acha interessante para o pessoal conhecer? Ah, existem muitos caminhos, né? A minha universidade tem essas duas linhas, Uhum, da atuação e da direção. uhum, E dali você pode escolher também fazer outras coisas. Ela te uhum, dá uma base em relação a isso. Mas a gente tem aqui, por exemplo, na UFRJ, existe, se eu não me engano, curso de cenografia, existe figurino e maquiagem, né? Existe iluminação. Eu tenho uhum, muitos colegas que hoje são super iluminadores. Então, existe toda essa parte técnica que eu acho que a universidade te dá essa base, depois você vai se especializando em um caminho ou uhum. outro. Maravilhoso. E agora eu quero saber da realidade. Como é que é a realidade do mercado para um ator, para uma atriz, para um recém-diretor, um novo diretor? Como é que é isso no Brasil hoje? Infelizmente, a gente ainda, né, ainda vivemos desde sempre nessa falta de cultura, de valorização da cultura no nosso país. Então, é um trabalho muito árduo, porque além do trabalho que a gente faz, de estar ali transformando, né, vidas, contando histórias, pesquisando isso, sendo um canal, porque eu acho que a arte é um canal Uhum, de comunicação, a gente precisa também provar o quanto a gente é necessário. Eu acho que nessa pandemia, uhum, principalmente, a gente entendeu o quanto a arte é necessária, né? Porque a arte uhum, tá em tudo, a arte tá nisso que a gente tá fazendo. Tá na música, tá no teatro, tá na televisão, tá na escola, tá no livro. Tudo é feito de arte. uhum, Mas ainda é um trabalho árduo, assim. Não vou dizer que é uma coisa que é fácil, que é. Hoje em dia, principalmente, eu sinto uma necessidade muito da autoprodução, uhum, né? Ou do quanto você não depende mais de certas emissoras ou uhum, de certos locais para ter um trabalho. E que a gente precisa mesmo, ó. Eu vou juntar uma uhum, equipe, eu vou investir. Muitos atores têm outras carreiras que levam em paralelo. uhum, Eu sou um exemplo disso, como produtora também. uhum, Então, precisa ter ter pé no chão, uhum, que não achar que é uma coisa muito fácil, uhum, mas também não é muito difícil, uhum, né? Às vezes as pessoas falam, ah, é 1 em 1 milhão, é para muito poucos. Eu acredito no trabalho. uhum, Além de talento, de vocação, acredito muito no trabalho. Quando você uhum. quer, quando você trabalha, quando você. Se dedicar àquilo, se Isso, esforçar, correr isso. atrás, porque não adianta você ficar sentado no seu sofá esperando que a oportunidade do papel da sua vida vá aparecer. Exatamente, você precisa criar essas oportunidades, hoje mais do que nunca, assim, né? Uhum, E a gente tem ferramentas muito importantes, como a internet, uhum, que facilita isso. Então, como é que eu mostro o meu trabalho ali de alguma forma? Eu ainda tenho bastante dificuldade, para uhum, falar a verdade. Mas a gente tem agora outros canais, né? Netflix, Amazon, a gente tá ampliando esse leque. Parou de ter os super contratos, assim, de uma TV Globo, por exemplo, mas ao mesmo tempo abriu um canal para pessoas novas entrarem, uhum, pra gente circular, pra gente fazer HBO, pra gente fazer Record, pra gente fazer teatro. Então eu acho que uhum. ainda é Você vê o difícil, mas é mercado crescendo? muito agora.
Infelizmente, a gente tem algumas perdas, assim, significativas, né? Como a Lei Rouanet, que pra mim é super importante. E a gente teve ali algumas questões com ela que todo mundo acha que é mamata, que as pessoas acham... E, na verdade, não é isso. Eu conheço muitas Muitas pessoas não leram a lei, Exato. viram no grupo do WhatsApp ali, Exato. viram no Facebook e acham que 2 palavras, 2 vírgulas significa tudo aquilo. Exato, é exatamente isso. E, de novo, é uma lei que a gente chega em algum lugar como empresário, e que ele escolhe se ele quer uma pessoa com mais visibilidade ou com menos. Então, mas a lei em si, ela na teoria, é muito boa. O que aconteceu é que agora a gente tem esses canais que ampliou isso. Então, eu acho sim que o mercado de cinema, por exemplo, e de audiovisual ampliou muito. Mas é uma coisa que não retroalimenta a nossa economia, né? São os canais de fora que vêm aqui, nos dão trabalho. Isso é ótimo, nos dão uma oportunidade. É uma mão de obra que tem aqui muito qualificada. Mas não é uma coisa que retroalimenta o nosso próprio mercado. Então tem peraí, essa me perda. explica esse negócio do retroalimentar. Como funciona isso? O mercado acontece, mas ele se perde? Desculpa, eu me perdi. Não, é que, por exemplo, as plataformas de streaming que não são brasileiras, eles vêm aqui, produzem o seu conteúdo com a gente, o que isso é ótimo, e que isso eu acho que ampliou muito o mercado pra gente, de possibilidade enquanto atores. Mas por exemplo, a Lei Rouanet, a gente se retroalimenta com o próprio dinheiro do país. A gente usa o nosso dinheiro, esse dinheiro volta pro governo. Sim. É isso que eu quero dizer, assim, em relação a... É que eu acho que é uma perda significativa nessas questões dos editais. Entendi. Pro teatro, né? Porque das plataformas eu acho que ampliou bastante.